Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, boa noite. Pronto, já aceitei. Pastor, olá, seja Oi, boa bem-vinda. noite. Olá, Mari, tudo bem, minha filha? Bom, tudo bem? Tudo bem com vocês, gente? Que bom mais uma vez poder estar aqui com vocês. Tati, que prazer te conhecer. Seja bem-vinda. Eu Igualmente. sei que a Andréia já deu as boas-vindas, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Para começar, eu queria que vocês se apresentassem. A Mari, eu acho que muita gente já conhece, a gente sempre faz live junta, mas mesmo assim é bom, né? Porque sempre tem gente nova por aqui, Mari. Então começa aí por você, depois a Tati também se apresenta, fala de onde é, com o que trabalha, vamos lá. Oi, gente, mais uma vez. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sou Ivani, a Mari, Ivani. Somos colaboradoras aí, né, no MJ, graças a Deus, para a glória do nosso Senhor. Estamos sempre juntinhos aqui, né? Juntinhos, porque nós somos os garotos da promessa aqui também. Isso. E é muito bom, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, para a gente poder conversar sobre um assunto que é tão importante aí para nós, é importante para nós, né, para os nossos adolescentes, para pais, tios, avós, sobrinhos e todo mundo. É um assunto de grande importância. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito proveitosa. Então, fica até o finalzinho. Não sai não, hein, gente? Fica aí, vai chamando outras pessoas, convidando a galera aí para somar. É isso aí. Tati, Tatiele, eu fico chamando nós como a gente for, nossa, super íntimas, né? É Mari, é Tati. Fica à vontade. Então, eu sou a Tatiele, eu sou psicanalista. Adoraria ser psiquiatra, como você disse no começo da live, né? Mas É psicanalista, eu troquei. Ui, Jesus, eu troquei os nomes. Ô, Senhor quem Jesus. sabe um dia, né? Mas por enquanto sou psicanalista e faço para a glória de Deus, atendo pessoas, ajudo pessoas a ressignificarem a sua história, né? E como você disse, às vezes a gente quer tratar só de coisas boas, mas às vezes vem para nós uns casos tristes e a gente precisa ajudar aquela pessoa a olhar com outros olhos, a viver uma nova história, né? E espero que essa live possa ajudar as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão assistir depois, né? E que seja para a glória de Deus. Gente, hoje, então, como eu disse no comecinho, não saiam daqui, fica por aí, manda aí o convite para outras pessoas também participarem com a gente. A gente vai falar sobre ansiedade coletiva. Há uns dias atrás, nós, infelizmente, né, vimos notícia na televisão, na internet também, sobre um surto, né, de uma crise coletiva de ansiedade entre adolescentes numa escola em Recife. E me assustou bastante porque, particularmente, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha visto falar de algo assim coletivo, né? A crise de ansiedade, a gente já, inclusive, já escreveu vários posts, já falou muito, vem falando sobre isso, porque é uma realidade entre a juventude e a adolescência, né? Mas até nós mesmos passamos por algumas crises, não é mesmo? Mas, assim, de uma forma coletiva, foi a primeira vez que eu vi. E, principalmente em questão de adolescentes, pessoas tão jovens. E também tem um outro caso em São Paulo, que a Mari que trouxe para a gente, a Mari Vani trouxe para o grupo, né, para o time, o caso de 9 adolescentes que fizeram automutilação na escola também. Então, tudo gira em torno da ansiedade, dessa crise, dessa ansiedade crônica, vamos dizer assim, né? Que já é. Porque a gente vem falando muito, inclusive semana passada no programa Up, Altos Papos, se você não assistiu, depois se dá uma corridinha no canal Promessistas Brasil e assista, porque tá bem legal, a gente falou sobre ansiedade. Mas nesse caso eu nunca tinha visto sinceramente. Então, assim, foram quase 30 crianças, 30 adolescentes na escola em Recife, né, Mari? 26, um pouco mais, talvez, agora acho que quase 30, que passaram por esse momento de terror. Então, depois eu vi as pessoas que atenderam, né, o SAMU ali, o pessoal, os médicos, né, os enfermeiros que atenderam lá na escola mesmo, né, aquele primeiro socorro que eles tiveram, como começou, com uma menina que começou, depois os amigos da sala viram, alunos de outras salas. Então foi assim realmente um cenário muito triste, um cenário assim, de terror, sério mesmo. Parecia uma coisa assim meio de série, né? Meio de televisão. Mas não é.
né? Quem dera fosse apenas algo fictício, apenas uma história escrita, uma ficção, mas não é uma ficção. Infelizmente, a gente vem vendo cada vez mais crianças, adolescentes, jovens que estão passando por momentos muito difíceis em relação a isso. E eu queria entender com vocês, gostaria que cada uma falasse um pouquinho, né, sobre isso, se é uma coisa nova, porque pelo que eu entendo, eu nunca tinha visto, mas talvez não seja uma coisa nova, essa questão da ansiedade coletiva, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Tá, acho que quer falar? Pode ficar à vontade. Depois eu me meto aí. Obrigada. Vamos lá. Então, não é uma coisa nova, né? Mas é incomum, porque aconteceu na escola, né? Eu gostaria de trazer aqui o significado da palavra ansiedade. Significa estrangulamento, falta de ar, né? Então, quando acontece a ansiedade, ali alguns alunos relataram crise de asma, tá todo mundo na mesma categoria. A asma, a ansiedade, que é o quê? Aquela emoção estrangulada. É aquela emoção reprimida que não pode ser exposta, que não pode falar, que não pode sentir. Então, a ansiedade virou uma patologia, né? A partir do momento que ela começa a causar sintomas físicos, ela é uma patologia, né? E o que aconteceu ali na escola, né? Foi descartado pelo SAMU, achei muito interessante. Foi descartado fingimento, foi descartado uso de drogas, foi descartado intoxicação alimentar. Então, de fato, foi algo real, né? Algo real. Isso. Sim, então os sintomas eram ritmo cardíaco acelerado, sudorese, crise de asma, falta de ar, né? Porque eles estavam vivendo ali um conflito em grupo, né? Eles estavam numa semana de provas, né? E a gente vem de um longo período de isolamento social, uma pandemia, né? Todo mundo em casa, todo mundo fazendo prova com consulta. De repente você vai para a escola, tem que fazer uma prova sem consulta, né? Então, são muitos fatores que levaram isso acontecer. Principalmente, eu vejo que tem alguém sentindo o mesmo que eu, mas eu estava segurando para não demonstrar que eu também estava sentindo. Mas a partir do momento que eu vejo que tem alguém passando pela mesma coisa que eu, me identifico. E aí eu me libero, me solto para fazer a mesma coisa. Então, o pessoal do SAMU falou assim que eles nunca tinham atendido casos assim e que geralmente parecia assim que tinha caído um avião, né? Então estava atendendo simultaneamente mais de 26 pessoas, né? Como se tivesse acontecido uma grande tragédia, né? E de fato foi uma tragédia emocional. E de fato foi, né? Isso. É isso aí. Porque eu fiquei horrorizada, assim, quando eu vi a cena, né, que eu fui assistir e tal, assisti várias vezes para justamente pegar esses detalhes, sabe, Tati, da fala, de quem atendeu, para ninguém falar assim, podia ser fingimento, um tá fingindo, vamos pegar, né, vamos, de repente, todo mundo entrar nessa, sabe? Então, eu fui e comecei a ler bastante coisa sobre o assunto. Eu até passei para a Marivani um caso há muitos anos atrás, não no Brasil, mas na Inglaterra, também mais de 80 pessoas passaram por uma crise de ansiedade, muita gente. Depois eu vou deixar o link para vocês lá na bio para vocês assistirem o caso também, e ficou um mistério, porque na época, como é muitos anos atrás e não tinha tanto estudo como hoje, eles não conseguiram identificar direito, sabe, assim, muito bem o que estava acontecendo. Mas também era assim, era crianças, adolescentes que iam fazer uma apresentação de escola, eram todos da mesma escola, e aí muitos deles começaram a passar mal, ansiosos por causa da apresentação, e um foi vendo o outro passar mal, e aí aquilo, sabe, assim, aí depois os pais, quem estava atendendo também não estava preparado para atender, para aquilo também começaram a passar mal. Então eu fico pensando assim, poxa, um passou mal, uma primeira pessoa passou mal, teve essa crise ali na frente de todo mundo, e outras pessoas, como você disse, estavam ali segurando esse sentimento, tentando segurar essa reação, e de repente eles simplesmente não conseguiram mais segurar. E aí aquilo veio à tona, né? Como você disse, não é uma coisa nova, talvez a gente não tivesse um relato, né, disso. Eu acho que a internet, ela deixa as coisas muito mais rápidas, então a gente tem acesso às informações muito mais rápido,
e aí as coisas vão chegando para a gente também, as informações, tanto positivas quanto as negativas, né? E, Tati, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho também dessa questão assim, poxa, você está atendendo hoje muitos casos assim de adolescentes em crise, a partir de que idade, mais ou menos? Sim, tem muito adolescente passando por crise, passando por esse momento de ansiedade, né? A adolescência em si, ela já é um período de ansiedade, de conflitos, né? Então, muitas vezes, vem ali os conflitos de identidade de gênero, né? Conflitos a respeito da sexualidade, conflitos em casa com os pais, conflitos na escola, né? Às vezes, sofrimento de bullying, baixa estima. É um período, assim, de muitas mudanças hormonais e psíquicas. Então, Verdade. é um período difícil. E muitas vezes os pais, os professores não têm treinamento, né? Não têm conhecimento para lidar com esses jovens, com esses adolescentes. Então, eu atendo sim, tenho adolescentes que passam por isso, né? Que se mutilam. Não é fácil, não é uma situação fácil, né? A pessoa acredita que a mutilação vai aliviar aquela dor, né? Que a dor física vai tirar a dor da alma. Mas a conta não bate, né? Não tem como uma dor tirar a outra, né? Então, é um período de muitos conflitos e a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos da adolescência, da juventude. E aí não dá para seguir uma cartilha padrão, né, Tati? Porque cada ser tem os seus próprios conflitos, né? Cada um reage de uma forma a cada situação, né? As próprias crises de ansiedade, elas são diferentes em cada caso, né? A gente vê isso. A gente percebe que não dá para a gente fazer o mesmo tratamento, né? Chegou uma criança com um adolescente, um pré-adolescente, numa crise de ansiedade, com uma situação assim, e aí chegou um outro e, como é mesmo crise de ansiedade, eu vou dar o mesmo tratamento. Não rola, né? Porque são fatores diferentes, são situações diferentes, né? Quando a gente olha para essa situação mesmo que aconteceu na escola, ela desencadeia exatamente por conta de conflitos individuais. Então, havia um conflito coletivo, né, que era a questão da semana de provas, mas também haviam conflitos individuais. Então, cada um sofrendo com a sua individualidade, as suas pressões, as suas dores, as suas dificuldades. E aí, naquele momento, né, sabe, assim, a tempestade, né, assim, uma gotinha d'água, ali e gerou toda aquela situação, né? Então, quando a gente vê isso desencadeando, é importante a gente frisar isso, né? Que isso aconteceu não por causa do coletivo em si, né? Não por causa necessariamente da semana de provas, mas porque cada um já estava carregando seus próprios conflitos, as suas próprias dores, né? Seus próprios dilemas. E aí, quando um vê, como a Tato falou, né? Que ele estava preso ali, então acabou gerando esse elo, né? E aí foi a questão do contágio emocional, contágio comportamental. Então, um foi ali vendo o outro e sofrendo aquilo, e de uma certa forma aquilo que ele já precisava colocar para fora, precisava explodir, porque essa crise de ansiedade é a explosão de tudo que está preso precisa ser liberado, né? Por isso que a terapia é tão importante, porque aí a criança não chega a esse momento, porque ela tem condições de falar, de conversar, mas aí tudo que estava preso ali acabou explodindo, né? E quando a gente passa aí, Andréia, para a questão, por exemplo, da ansiedade coletiva, ela é muito comum em nosso meio, né? Então, todas as vezes que uma sala de aula está cheia de crianças, de adolescentes, jovens, prestes a fazer uma prova, existe uma ansiedade coletiva. Uma sala de espera com pessoas para fazer uma entrevista de emprego é uma sala que está cheia de pessoas ansiosas. Então, há uma ansiedade coletiva ali. E não é um problema isso, né? Porque a ansiedade, como a gente viu até no programa UP, a ansiedade ela não é um problema quando ela dura ponto normal, né?
Isso. Então, enquanto está aquela situação, aquele momento, ela não é um problema. Ela é um problema quando começa a interferir na saúde física, né, na saúde mental, nos relacionamentos, e aí faz uma interferência para a rotina, né, para a vida diária dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes. Aí é o problema. E a gente precisa muito se preocupar com as questões individuais de cada um, né? Entendi. Me diz uma coisa, eu fico pensando assim, poxa, tinha como evitar? Eu não sei, como que essa situação específica poderia ter sido evitada? Existem indícios? Tinha, por exemplo, eles estavam dando... Será que dava algum sinal? E ali, né, no ambiente escolar, estão os professores, são pedagogos, são diretores de escola. Eu não sei se algumas escolas tenham ali já junto com eles os psicopedagogos, né, e tal. Será que de alguma maneira tinha como prever que poderia acontecer algo dessa forma? Ou não? É imprevisível? Olha, na verdade, assim, não foi algo do momento, né? Aquilo ali já veio se arrastando com cada um, né? Como a nossa amiga colocou, cada um com a sua história, cada um com o seu dilema, cada um com as suas lutas. Então, é algo que já estava vindo se arrastando, né? E, de repente, explodiu, né? Foi um momento propício, onde todo mundo explodiu ao mesmo tempo, mas, às vezes, a gente precisa colocar para fora. E eu aprendi uma coisa, nem todo surto é para destruição, tem surtos que são saudáveis, né? Às vezes você colocar para fora, às vezes você ter um momento assim de surto que as pessoas não te reconhecem, é saudável, porque ele vira uma chave, ele vira começa um processo de transformação, a pessoa percebe, nossa, eu tô precisando de ajuda, né? Pode ser a chave para o socorro, inclusive, né? Eu cheguei nesse extremo, eu preciso de ajuda. Porque a pessoa vai aguentando, a pessoa vai chorando, a pessoa vai aguentando aquela angústia. Mas tem um momento que às vezes é saudável. Então, ok, foi uma tragédia em grupo. Mas eu creio que muitos ali vão sair melhores disso, sabe? Porque eles vão perceber que eles precisam se cuidarem mais. E chamou a atenção da escola, chamou a atenção do professor, chamou a atenção dos pais, né? Isso, né? Então, despertou o interesse das pessoas em relação a eles que passaram por aquele momento, mas também trouxe um olhar para outros adolescentes, né? Inclusive, nós estamos aqui nessa live exatamente por causa disso, né? A gente já vinha até conversando, né, Andréa, sobre situações como essa, e isso, né, nos ajudou, nos impulsionou a estar aqui hoje, porque a gente precisa olhar mais, né? Essa é uma fase de transição. O adolescente, ele não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto. Então, ele está num processo muito complicado, né? De transformação, é o processo de mudança. Todo mundo que já fez uma mudança sabe que toda mudança gera bagunça. Então, para a gente poder empacotar, tem que bagunçar. Né? Tem que Verdade. Tem que. Então, imagina só que é assim, enquanto estava na fase da infância, estava tudo organizadinho. Era criança, brincava, estudava, tinha atenção de pai, de mãe, lógico que tem as exceções, né? Mas vamos colocar dentro de uma situação assim. Então, estava tudo organizado. Quando essa criança chega ali na pré-adolescência, então começa o primeiro processo da bagunça para a mudança. Né? Então começa a se tirar as primeiras coisas do lugar. Então ela já vai deixando de ser criança. Então algumas coisas ela já não pode mais, né? Nós mesmos, adultos, a gente já vai começando a dizer à criança, você não é mais criança, você já não tem que fazer mais isso, né? Age como um homenzinho, age como uma mocinha, mas ele não é um homenzinho ainda, e ele ainda não é uma mocinha, ele não consegue se ver dessa forma. Mas aí ele já começa a deixar de se ver como uma criança. Então, o primeiro processo da bagunça. Agora, imagina que na adolescência é a bagunça toda.
Então, está tudo sendo empacotado na vida deles. Então, eles têm que começar a decidir o que é que fica na vida, o que é que vai ser eliminado, o que é que consegue levar adiante, o que é que não consegue, as escolhas que eles precisam fazer, o caminho que vai seguir, faculdade que vai cursar, se vai cursar, se não vai cursar. Então, tudo está nesse momento. Então, uma bagunça muito grande nessa casa, né? Nesse momento aí, gera estresse. Porque, gente, eu já mudei, meu Deus, centenas. E gera muito estresse, mudança. Muito estresse, porque você quer ver tudo organizado e você não está tudo organizado. Você sabe que quando chegar lá na outra casa, você vai ter que colocar tudo em ordem. Então, na cabeça desse adolescente, ele está caminhando para responsabilidade, onde ele vai ter que colocar tudo em ordem. Então, ele não vai ser mais esse adolescente, ele não vai ser mais aquela criança. Então, tudo está passando nessa fase aí na cabeça dele, né? Então, não tem nada em ordem nessa cabecinha ainda. E é isso que a gente precisa entender. É dessa forma que a gente precisa tratar o adolescente, né? A gente não pode tirar dele toda a responsabilidade, obviamente, porque eles também são seres pensantes, são seres intelectuais, que já conhecem aí do certo, do errado, mas está vivendo nesse período de bagunça. E a gente precisa entender esse processo. Nesse processo, ele precisa de apoio, ele precisa de amor, ele precisa de afetividade, ele precisa de suporte. Então, quando ele não tem, ele se vê sozinho em meio a tudo isso, né? E agora ele precisa reorganizar a vida, e ele se vê num barco, né, à deriva no meio do mar, sem saber para onde vai remar. Então, ele tem dificuldades. Então, ele começa a ter esses conflitos, né? E muitas desses adolescentes, dessas crianças que acabam sofrendo essas crises, eles estão, quando chega nesse momento de explodir, é porque ele está dizendo assim, eu estou necessitando de socorro, eu estou precisando de sua ajuda, eu preciso do seu braço, eu não sei mais o que fazer. O sentimento, ele não está conseguindo organizar pensamento, ele não está conseguindo organizar os sentimentos, emoções, então ele está necessitando de ajuda. Ele dá indícios disso? Como a Tati falou aí. Até chegar nesse ponto, ele já deu indícios, né? Já houve situações, já houve choro, já houve isolamento, já houve alguns momentos de crise, de agressividade, de alguma forma ele já expressou isso. A questão é quem viu esse momento, né? Quem prestou atenção nisso? Quem estava ali olhando, observando, estava atento a ele? Aí a gente chama agora atenção para nós, né? Como é que a gente tem reagido também diante dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Como é que a gente tem olhado para eles? Você está prestando atenção nessas crianças, minha gente? Pelo amor de Deus. Aí a gente chama para atençãozinha. A Anísia, ela disse assim, olha, aqui na minha cidade eu sou conselheira tutelar. E ela está no segundo mandato já. Ela disse que tem... Peraí, só um pouquinho, gente. Temos vários casos de crianças e adolescentes que estão sofrendo de transtornos emocionais na ansiedade. Aqui também a Paula disse essa geração é uma geração que não quer, que não sabe esperar. E não deixa de ser verdade, né? Aí aqui, assunto importantíssimo. Outro comentário aqui, deixa eu ver, o Luan. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Se tivéssemos a cultura de educação emocional, teria sim como evitar. Mas, infelizmente, só um pouquinho, gente. A ceguinha, né? É porque fica dando... Como é que chama? Reflexo, daí me incomoda, me dá toque. Outra coisa vai me tratar. Infelizmente, há uma cobrança gigantesca no sistema de educação desde muito tempo, infelizmente. Vocês estão de parabéns, paz do Senhor, queridas irmãs. Inclusive, minha filha estava nessa turma. Olha aí, olha. Mas, graças a Deus, ela ajudou o pessoal. Aqui, olha, Ronaldo Santos. Muito obrigada por você colocar isso pra gente aqui, Ronaldo. As meninas são feras, assunto importante. Gente, eu não consigo ler tudo. Ó, aqui os pais precisam dialogar, a gente precisa conversar. Uma das coisas que me chama muita atenção, eu tenho uma filha adolescente também, Isabela acabou de fazer 17 anos. E uma das coisas que me chamou bastante atenção, o mês passado, mês de março, eu estive em São Paulo, fiquei uma semana lá, e aí naquela semana eu quase não assisto jornal.
esses de televisão, sabe? Eu não assisto. Eu prefiro ler a notícia, né? Escolher o que eu vou ler e tal. Ser um pouco seletiva, né? Para não ficar muito. Mas aí naquela semana onde eu estava, eles assistem todos os jornais durante o dia todo, né? Fica repetindo aquela notícia. E naquela semana, gente, tinha casos assim, coisas absurdas. Até aí teve caso de feminicídio, teve um monte de coisa, e muitas brigas de adolescentes nas escolas. Muita briga, muita violência. Mas assim, criança que se juntou em turma para chutar a cabeça da menina que estava caída no chão, entendeu? Derrubar a menina e chutava. O pai da menina falou que ela não tinha ferimento em outra parte do corpo, só na cabeça. Depois de 2 dias, mais um caso de briga numa outra escola. Dentro da sala de aula, o professor não tinha condições de separar a briga. Então, tiveram que chamar a polícia. Então, assim, depois de alguns dias aconteceu, aí entrando já no mês de abril, né? Aconteceu esse caso da ansiedade coletiva. Eu não estou dizendo que uma coisa está ligada à outra. O que eu quero dizer é assim, existe algo muito grave acontecendo, né? Com as nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens que estão aí prestes a ir também para a faculdade, né? Saindo da adolescência, indo para a faculdade, pensando o que vai fazer da vida, porque a cobrança é muito grande, sim. A gente fica o tempo todo perguntando, e aí, decidiu o que você quer fazer? Eu mesmo sou assim, aí, filha, o que você quer fazer da vida? Ah, mãe, eu quero fazer uma conta de dança. Eu falei assim, menina do céu, ganhar dinheiro que é bom nada, né? Eu falei assim, a menina não vai ganhar dinheiro não, com esse negócio aí. Ah, eu quero fazer arte, quero fazer teatro, quero fazer essas coisas. Tá, conversei com o pai, né? Conversando com o pai, não deixar ela fazer o que ela quiser. Porque mais tarde, um dia, eu não quero que ser culpada de falar, não deixaram eu fazer o que eu queria fazer na minha vida, agora eu tô infeliz. Não, vai fazer o que você quiser da sua vida. Depois, se você não gostar, se quiser trocar, você troca. E vamos lá, vamos pra cima, vamos embora, vamos embora. E só que assim, olha só o que aconteceu. Vou contar para vocês nesse caso aqui para vocês analisarem como está sendo o esquema, como está sendo. Quando eles voltaram para o presencial, no caso da minha filha, por exemplo, ela não conseguia mais ter um elo com os amiguinhos que ela tinha assim com os melhores amigos dela. Da turma, que era assim, desde a 6ª série, entendeu? Assim, eles já estavam estudando há anos juntos, eram os melhores amigos, eu já vieram aqui em casa, já conheço eles, conheço os pais, já fui, sabe, na casa deles, sei quem é cada um deles, mas ela não se sentia mais à vontade com aquela turma, porque ela disse para mim que eles voltaram completamente diferentes antes da pandemia. E ela não conseguia mais ter um elo, parecia que não tinha mais laços junto com eles, entende? Então, eram os melhores amigos. E ela é uma menina mais reservada, não é assim, tagarela que nem eu. Então, ela tem mais dificuldade de fazer amigos. Eu não, minha filha. Onde eu for chegando, já vou fazendo amigo, entendeu? Então, aí já vou falando da vida toda. A Isa não. A Isa é um pouco mais reservada, mais parecida com o pai dela, assim, nesse sentido. Então, eu vejo uma grande dificuldade das crianças e adolescentes quando eles voltam, né, de casa para o presencial. Isso influencia nessa questão da ansiedade coletiva, Tati? Sim, muito, né? A gente aprendeu a ficar em casa, né? A casa virou nossa escola, virou nosso trabalho, né? A igreja, né? Tudo em casa. O restaurante é em casa, né? Então a gente aprendeu nesses primeiros anos aí de pandemia a ficar em casa, né? Alguns desenvolveram fobia social, né? Além do medo, né, do vírus, medo de contágio, medo de conversar, medo de fazer amizade, né, medo de não voltar ao mundo normal, né? Então, muitos adolescentes desenvolveram essa fobia social. E para o adolescente, a gente sabe que é extremamente importante estar em grupo, né? O adolescente, ele se identifica no grupo, ele se forma ali naquele grupo, né? E aí, o adolescente passou a ficar sozinho dentro de casa, só com os pais, né? Cada família tem a sua estrutura familiar diferente, mas, de fato, não era a mesma coisa que a escola, né? E quem que é o primeiro terapeuta? É o amigo da escola, é a amiga da mesma idade, que está passando pelo mesmo processo, né? Que está descobrindo ali as paixões, descobrindo o corpo. Então, a gente compartilha isso com os amigos. De repente, a gente está em casa, né? A gente vai compartilhar isso com os pais, né? Muitas vezes não tem essa abertura para conversar com os pais, né? E assim, sempre quando a gente se forma,
A gente fala assim, a gente vai continuar tendo contato, a gente vai sair, a gente vai conversar. Não é a mesma coisa. A gente não tá todo dia junto mais, né? Por isso alguns elos se rompem, né? A gente ama aquela amizade, ama aquela pessoa, mas a gente não tem mais convívio. Ela não sabe do nosso dia a dia, né? Não tem como eu chegar lá de manhã na escola e contar para ela o que aconteceu ontem na minha casa, o que eu sonhei, com Verdade. quem que eu falei, né? Então, esse vínculo do dia a dia é extremamente importante. Então, uma das coisas que eu creio que levou essa ansiedade coletiva é justamente isso, essa quebra desse vínculo, né? A gente não tem mais amigos para conversar, para contar as coisas, né? Tudo muito Uhum. novo, né? A gente tira por base uma pessoa que parou de estudar, por exemplo. Muitos anos depois, ela decide voltar a estudar. Ela vai enfrentar muitas dificuldades, né? Nossa, Esses, nem fale. sim, então primeiro, porque ficou muito tempo enferrujada, vamos dizer assim. Mesma coisa com os alunos em casa, né? Todo mundo Verdade. estudando em casa. Então, não é a mesma coisa. E cabe um olhar atento dos pais aos filhos nesse sentido. Tem filho, gente, que está sendo consumido por dentro, que está sofrendo e os pais não estão percebendo. Filhos que entram para dentro do quarto para chorar e os pais não percebem porque estão envolvidos no seu próprio mundo, seja de trabalho, seja nas funções do lar, seja no celular mesmo, né? Os Uhum. pais não, parece que não veem mais a alma dos filhos, eles não sentam à mesa, não conversam, não se conectam mais. Então, um elo vai quebrando o outro, sabe? Um abismo chama outro abismo. Relação ruim em casa, relação ruim na escola, no trabalho, e assim vai. E Olha, tem um aí, comentário aqui da Luiziane, deixa eu só ler esse comentário aqui. Quando acontece com um adolescente que tem o pai e a mãe presente, fica um pouco mais fácil cuidar. Isso aconteceu comigo aqui em casa, só eu para pedir foi a Deus, graças a Deus a minha filha venceu. Então, assim, a questão de ter o pai presente, a mãe presente, é mais fácil de lidar com isso. Aqui até o Luan disse até mesmo o excesso de conteúdo intelectual também pode se prejudicar, o excesso de informação. As crianças e adolescentes, eles têm o mundo na palma da mão. Eu ia mostrar o celular, mas eu estou usando, né? Vamos exemplificar o controle remoto da televisão, mas pode ser também através do celular. Eles têm o controle do mundo na palma das mãos. É um falso controle, na verdade, né? Você tem acesso a tudo, acesso a todas as informações, acesso a todo tipo de conteúdo. Por mais que a gente fale assim, olha, tal conteúdo não é para você, não é para sua idade. Os pais, eu não tenho como culpar. Eu não acho que seja culpa de ninguém. É muito difícil a gente falar isso, porque as pessoas estão na luta do dia a dia, precisando sustentar suas famílias. Muita gente ficou sem emprego, voltando a trabalhar. Muita gente teve que refazer todo o seu planejamento familiar por conta da pandemia também. Mas a gente não pode só jogar a culpa na pandemia, né, gente? Nem tudo, muitos casos, suicídio, por exemplo, infantil, suicídio na fase da adolescência, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo antes da pandemia. Automutilação já vem acontecendo isso há muito tempo antes da pandemia. Então, a gente não pode só culpar a pandemia por causa das coisas que estão acontecendo agora. Potencializou? Muito, né? Mas a gente já tinha indícios que a gente teria problema. A gente já tinha indícios de que as coisas não vão bem, de as coisas não estão indo bem. Sim, o mundo jaz maligno, a gente também não pode jogar toda a culpa, né, na maldade do chifrudo, porque muitas coisas também vêm da própria maldade do mundo do pecado. Obviamente, nós estamos no mundo de pecado, num mundo cheio de maldades, mas a gente precisa tomar as rédeas da situação em nossas casas, das nossas famílias, dos nossos alunos, dos nossos sobrinhos, primos, amigos. A situação realmente é muito difícil. As crianças, os adolescentes, cada dia mais bombardeados por informações de que ele pode experimentar a sexualidade mais cedo, para saber o que se ele gosta ou não gosta, que ele tem que provar de tudo um pouco para saber o que ele realmente é. Então, assim, tem coisas muito difíceis de serem tratadas e a gente precisa começar a estudar sobre o assunto e sentar com eles para conversar. Não tem outro meio. A gente precisa orar muito. Se você não tem o hábito de orar, meu amor, você vai perder essa batalha. Tem que orar muito e conversar muito. Tati, me diz uma coisa, quando que a gente tem, qual é o sinal
que dá aquele estalo de que eu sei que meu filho, ou meu sobrinho, ou alguém próximo, um adolescente próximo de mim, está precisando de ajuda? Quais são os sinais? Uhum. Os sinais, eles assim são muito clássicos, né? Muitas vezes a gente vê, não é de hoje que a pessoa às vezes tem um trabalho para apresentar e falta no dia do trabalho. Ah, estava passando mal, né? Às vezes a pessoa tem uma reunião para ir, tem um evento e a pessoa não quer ir, por exemplo. Isso é um alerta, sabe? Acender uma luzinha, né? Por que a minha filha ou meu filho não quer ir? Sempre foi tão sociável, né? Sempre gostou de estudar. O que está acontecendo? Né? Que no dia de uma coisa importante na escola ou na família não quer participar. É onde a gente precisa prestar atenção, né? Em casos de mutilação, né? Que a gente vê muito. Se fala pouco, mas a gente vê muito. Né? O adolescente começou a usar roupa mais comprida, né? Tampando tudo, aquele calor de rachar, o adolescente com o moletom até aqui assim. Né? Detalhes, coisas simples que a gente precisa prestar mais atenção, né? E falando ainda sobre tudo isso que aconteceu lá na escola, eu me lembrei que muitas vezes tem coisas que são gatilhos, né? Coisas que vêm na mente. Por exemplo, os pais cobrando dos filhos uma nota boa, né? Um bom desenvolvimento na escola, como a nossa colega falou. Tem muita cobrança nesse período da adolescência. Então, começa a vir aqueles gatilhos, né? Eu preciso me sair bem, eu preciso tirar nota boa, eu preciso ser isso, eu preciso suprir as expectativas dos meus pais, né? Aí entra toda uma série também de baixa estima, né? Eu não acho que eu sou capaz, eu não acho que eu vou conseguir. Então, uma coisa vai chamando a outra. Mas, realmente, quando os pais precisam prestar atenção, é quando o comportamento é diferente. Às vezes, uma perda de apetite ou aumento do apetite. Né? Não querer sair de casa também é um sinal, né? Não querer conversar, tudo isso é necessário prestar atenção. Certo. A compulsão alimentar, às vezes a gente não fala, mas ela está ligada à ansiedade, né? Sim. As crianças, os adolescentes, eles mudam assim drasticamente, então também é um sinal de que tem alguma coisa errada. Né? Claro. E é preciso cada detalhezinho na mudança do comportamento das crianças e adolescentes, principalmente, a gente precisa, porque às vezes a gente fica naquela assim, ó, mas é porque adolescente é assim mesmo, né? É porque eles são assim mesmo, são os hormônios. Não, de fato, a gente sabe que é uma época de uma grande explosão hormonal e que as coisas realmente mudam muito. Todos nós passamos por isso, nós que já estamos mais velhos, né? E realmente isso acontece, orgânico, né? Fisiológico, porém, tem algumas coisas, alguns indícios que não são naturais, que não são normais. Sim. Tem um casal de amigo meu... Uma coisa mais fortes, Andréa, que existe é o laço entre pais e filhos, né? Esse laço, ele é muito forte. Então, apesar de ser uma outra fase, os pais conhecem os filhos que têm. Então, eles conhecem seus hábitos, seus costumes, né? Os tipos de amizade, pelo menos é para conhecer, né? Então, deveria, pelo menos. Né? Ele conhece o comportamento dos seus filhos. Então, se de repente esse adolescente, ele é um adolescente, né? Mais retraído, por exemplo, vamos usar sua filha aqui como exemplo. É mais retraída, né? Ali mais na dela e tal. E, de repente, ela muda de humor, né? Ela muda de comportamento. Então, ela se torna mais agressiva, ela se torna mais bruta, né? Assim, digamos. Então, você vai perceber essa mudança, né? Você vai intuir, aconteceu alguma coisa, o que está acontecendo com ela? Então, não é uma coisa de deixar para lá, é uma coisa de chegar, de sentar, de conversar. Teve um comentário, não sei dizer quem foi que colocou, né? Que falou assim, porque os nossos filhos não querem conversar mais com os pais, né? E aí a gente chama assim, como a gente falou, não é questão de culpar pai nem culpar os filhos, mas por que filhos não querem conversar com os pais? Né? Que bloqueio existe aí? Porque às vezes existe um bloqueio, né? Às vezes não. Quando não há essa facilidade de diálogo entre pais e filhos, é porque existe um bloqueio.
ou por parte de um ou por parte do outro, mas que foi gerada em uma determinada situação. Alguma coisa aconteceu que gerou esse bloqueio. O que gerou? Por que essa criança, esse adolescente não quer mais conversar comigo? Por que ele não desabafa mais comigo? É importante que a gente também saiba o seguinte: como pais, a gente precisa, por mais que a gente não queira aceitar, mas os nossos filhos têm amigos confidenciais. Né? Como a Paty colocou aí, são os primeiros terapeutas, eles têm amigos confidenciais. E ele não vai te contar 100% de tudo que está acontecendo, mas se você consegue ter um bom diálogo com ele, né? Se você consegue quebrar as barreiras, quebrar alguns tabus que existam entre vocês nessa relação, você vai conseguir ter um acesso maior e aquilo que é mais grave, você vai conseguir identificar. Né? Então, é importante que haja essa quebra do bloqueio. A gente até já conversou sobre isso em lives anteriores, né? Eu me recordo que a gente já falou sobre isso. Então, assim, alguns adolescentes, eles conseguem identificar neles mesmos que eles estão passando por conflitos emocionais. Tem outros que não aceitam, eles ficam em estado de negação. Então, eles não aceitam que é conflito, que tal. Então, eles colocam culpa de pai, de mãe, de todo mundo, né? É culpa do professor, é culpa do diretor, é culpa de todos. Mas ele não consegue aceitar que ele está vivendo uma situação de conflito emocional que precisa ser resolvido, né? Que precisa ser conversado, que precisa de uma terapia, de alguma coisa assim. Então, é importante ficar atento, né, a isso. Se você conhece seu filho, você sabe quem ele é, você que é o colega, que é o amigo, né? Você conhece o comportamento dele. Tem amigos que sabem muito mais que os pais, né? Porque às vezes os pais eles precisam trabalhar fora, e tem amigos que têm um contato maior, que passa mais tempo com esse colega. Então, o próprio amigo pode identificar. O que acontece muitas vezes é o princípio da cumplicidade. Esse princípio da cumplicidade é bom e é ruim, né? Então, se por causa do meu princípio de cumplicidade com ele, eu não quero falar com um adulto, uma pessoa responsável, eu não quero buscar ajuda porque eu não quero magoar, não quero ferir, então a gente entra numa linha de risco. Porque se eu percebo que o meu colega, que o meu amigo está passando por uma situação assim, eu preciso procurar ajuda por ele, eu preciso buscar também, né? Eu sou aquela pessoa que vai estar ali para fazer isso. A gente viu aqui no comentário uma mãe falando que a filha estava na situação lá, mas ela ajudou, né? Então, isso deixa muito claro que não é porque é um grupo de adolescentes, um grupo de amigos, que todo mundo está passando a mesma fragilidade. Então, você que está forte, você que está vendo a fragilidade do outro, né, pode detectar alguns sinais, algumas formas de comportamento e tal, e aí pode perceber. Eu tenho um exemplo do início da minha adolescência, né? A minha vida sempre foi muito conflituosa, uma loucura. Mas eu lembro que no início da minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa assim, bem pacata, né? Apanhando que só na escola. E aí chegou um momento que eu quis reagir, parar de apanhar, porque eu não conversava com a minha mãe, porque eu tinha medo da minha mãe. Não, minha mãe era muito bruta, então eu tinha medo dela nessa época, né? Depois é que a relação ficou maravilhosa. Mas até esse momento eu tinha muito medo. Então eu não conseguia conversar com a minha mãe, porque eu sabia que se eu conversasse com ela, a minha mãe ia na escola, ia querer bater nos colegas que me batia e tal. Então, eu fico alerta, hein, também. Às vezes a gente o adolescente tem um certo medo, um certo temor de como vai ser sua reação. Né? E eu tinha esse medo. E eu comecei a mudar o meu comportamento, né? Então, na escola, assim, em determinado momento da vida, eu comecei a ficar agressiva com as minhas colegas, as minhas melhores amigas. Então, eu agredia em palavras, né? Quando elas falavam alguma coisa, porque eu não conseguia fazer isso com quem me batia, né? Com quem me espancava. Então, eu acabava fazendo com elas, que eram as pessoas que estavam ali para cuidar de mim, para me amar, né? Era ali mais próxima. Então, eu tinha esse acesso a elas. Então, eu acabava agredindo. Até que uma amiga minha, a Suzy, ela percebeu que tem uma coisa diferente. E aí ela me chamou no canto. Olha, nós tínhamos uns 13 anos de idade, em duas. E a Suzy me chamou no canto, me deu um esporro, mas um
esporro, ela mandou ter vergonha na cara, que eu não podia fazer daquele jeito, que eu tinha que conversar com o professor direito, que eu tinha que falar com ela direito, com a minha coleguinha direito, porque eu pegava mais um outro, que era muito frágil, né, bichinho? E ela me deu um esporrão, me chamou bastante atenção. Ela falou assim: se você não parar com isso, porque você não é assim, se você não parar com isso, eu vou chegar na sua casa, eu vou contar para sua mãe o que você está fazendo, o que você está aprontando e tal. E aí eu caí na real, falei: caraca, por que eu estou fazendo isso com as meninas que não tem nada a ver com essa situação, né? Então, olha como uma pessoa que está ali equilibrada, né, que está ciente da situação, pode ajudar. Então, você como amigo, como colega, você também pode fazer isso, porque você consegue detectar as reações, você consegue detectar as mudanças de humor, do comportamento, então você também pode ajudar, né? Isso é importante. Então, não fica somente para pais, fica também para amigos, fica também para professores, né? Nessas situações aí, se todos estivessem juntos ali observando, isso poderia ter sido evitado. Professores, direção, todos que trabalham ali na área docente, né? Familiares, outros familiares, avós, tios, outras pessoas que são básicas, que são o suporte, né, da família, também ficar atento a esses sinais e tudo mais, né? Porque aí a gente acaba acarretando muita coisa para os pais que também já sofrem com a ansiedade do dia a dia, da rotina, da vida, do trabalho, porque eles também têm muitas cargas a carregar. Então, a gente não pode cobrar somente dele, né? Então, todo mundo precisa ficar atento a esses sinais. Sim. E é interessante legal. também que a gente, às Pode vezes, falar. se abre muito mais com os nossos amigos, né? Então, eles conhecem mais o nosso padrão de comportamento, né? Eles sabem o que é que a gente está passando, né? Às vezes a gente não tem como compartilhar com os pais, como ela disse. Às vezes tem uma barreira, um bloqueio, né? Será que quando seu filho vai falar com você, você já tem logo um versículo para atacar na cara dele? Ou você primeiro vai ouvir, né? Você já tem ou não andez ansiosos engatilhado para falar? Ou você primeiro vai ouvir, né? E depois vai conversar? E quem sabe você pode até falar um versículo, mas assim, não Sim. oprimir a pessoa com um versículo, né? Isso acontece muito, né? Às vezes você vai reclamar alguma coisa, talvez o filho tenta falar, começa a chorar, e aí tem aquele peso religioso, né? De que o crente não anda ansioso, né? De que o cristão, ele não pode sofrer, né? De que o cristão tem que estar sempre feliz, alegre. Gente, a gente é humano, né? A gente não é robôs, a gente não, né? Somos humanos. Então, às vezes os pais... Isso. Então, às vezes os pais têm isso, sabe, esse bloqueio, né? Já tem ali uma palavra para dar, mas é uma palavra decorada, né? Não é algo assim para ouvir. E aí o que acontece? Às vezes o adolescente está precisando buscar uma ajuda profissional, mas os pais não deixam. Os pais não reconhecem isso, né? Fala, não, você não precisa de psicólogo, você precisa ler a Bíblia, você não está lendo a Bíblia. Gente, isso é muito comum no nosso meio, né? E a gente precisa entender que uma coisa... A falta de Jesus, né? Isso. Está faltando crença, não necessariamente, né, gente? Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Senão não tinha tanto pastor, inclusive pastores deprimidos, Se né? suicidando também. Pastores, esposos de pastores precisando de ajuda também, precisando de aconselhamento, precisando também de ajuda profissional para aliviar suas dores, porque são pessoas também que sofrem muito e levam para casa uma carga de problemas gigantesca, que às vezes tem que ter palavras de apoio, de solução, quando eles próprios estão passando por grandes dores e dificuldades. Sim. Nós, como líderes, quantas vezes nós já não passamos por isso, né? Sim. É verdade. A gente vai atender um paciente e a gente está assim destruído por dentro, né? E eu gosto muito de uma frase do Caio Fernando de Abreu que ele fala assim: um amigo me chamou para cuidar da dor dele, guardei a minha no bolso e fui. Então, às vezes, os líderes religiosos, o pessoal da psique, né? Os psi, né? A gente precisa guardar a nossa dor, sabe? E às vezes, eu não sei se já aconteceu com Mari, né? Seu nome, Ivani. De você atender um paciente e ele tá com o mesmo problema que o seu. E você tem que fingir que você não está com aquele problema. E conversar com ele sobre o problema dele. E aí o nosso vai se resolvendo automaticamente também. Então, às vezes, a gente tem muito isso, sabe? De
de estar passando por um problema e ter que ajudar alguém no mesmo problema, né? Então, os colegas da escola, os professores que podem ajudar os pais, não quer dizer que eles não têm problemas, ou que eles não passam por ansiedade, que eles não passam por períodos de tristeza, mas talvez eles consigam guardar naquele momento a sua dor e ajudar o seu colega, ajudar o aluno, né? O problema não é ter ansiedade. O problema é viver ansioso. O problema é quando ela se torna uma patologia, quando ela se torna uma doença. Esse é o problema, né? É verdade. Tem um estudo, a gente até fez uma anotação aqui, olha, de acordo com a Universidade da USP, tá, gente? Uma pesquisa realizada em 2021, cerca de 26% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos no Brasil apresentam sintomas clínicos de ansiedade e depressão com necessidade de tratamento especializado. Então, a gente vê que é um número alto, talvez até esse número seja maior hoje, né? Isso é uma pesquisa de 2021. Tem mais de um ano já, né? Então, provavelmente esse número já seja maior. Como é que a gente faz para prevenir? Porque quando a gente fala de crianças a partir de 5 anos, que é quando a gente começa a entender as coisas, né? Começa assim, já ter noção, a gente já tem lembranças, né? De quando a gente tinha aí por volta de 5 ou 6 anos, que a gente está indo para a pré-escola, não é isso? Eu tenho boas memórias dessa fase. Da escolinha, da pré-escola, né? Dos primeiros professores, ali dos primeiros amiguinhos. Então, você já entende muitas coisas. Como é que a gente faz para prevenir essa questão da ansiedade na adolescência? Entre crianças e adolescentes aqui no caso, né? Porque já a partir de 5 aninhos, quer dizer, pequenas pessoinhas já necessitando, né, de ajuda clínica. Sim. Pode falar primeiro, Mari. Eu só ia reforçar um pouquinho esse dado, porque esse dado é assim, ó, 26% cerca de 320 milhões de pessoas, né? Então, é um dado muito alto. Muito alto. Então, 320 milhões de pessoas que estão sofrendo ansiedade, e aí 26% dessas pessoas são adolescentes e jovens passando por isso, em que pelo menos aí 10 a 15% delas não têm atendimento adequado, né? Porque falta muita informação. E aí a gente chama atenção para isso, né? Uma das formas, né, da gente prevenir as crises, ou pelo menos ajudar adolescentes e jovens passando por situações assim, é o diálogo, é a conversa aberta sobre o assunto, né? Às vezes a gente não quer falar, porque aí a gente entra nessa que a Tati falou, da religiosidade, porque parece que falar sobre isso traz à tona a nossa fraqueza, mas nós somos seres fragilizados por causa do pecado. A gente tem que entender isso, né? Simples assim. Nós temos Frágeis pecadores. Então, por causa disso, às vezes a gente não quer trazer à tona isso. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E às vezes a gente não acha aceitável que aqueles que servem a Deus passem por situações como essa. Então, a gente evita falar sobre isso. A gente evita que os nossos adolescentes, nossos filhos entendam que essa realidade existe, e a gente se coloca numa posição de guerreiros de ferro, como se a gente não estivesse passando por isso, para que eles não vejam que nós somos seres fragilizados, que nós temos fraquezas, e eles, de uma certa forma, eles se sentem reprimidos por causa disso, porque a minha mãe é forte, porque meu pai é forte, né? Porque ninguém passa por isso aqui, só eu que estou passando por isso, então tem alguma coisa errada comigo, né? Eu estou errado nessa situação. Então, se eu estou errado, e eu não quero mostrar para o meu pai e para minha mãe que estou errado, eu não quero mostrar para as pessoas que eu estou errado, então eu escondo isso. Então a gente precisa primeiro dialogar, conversar abertamente sobre o assunto, como a gente está falando aqui. Se a gente for conversar, né,
detalhadamente sobre é muito tempo, né? Porque esse assunto ele é muito amplo, ele não fica aqui só na ansiedade, né? Ele vai para outras questões, ele vai entrar em traumas do passado, da infância, depressão e tantas outras coisas. É Mas a gente verdade. precisa falar para eles, existe, né? Você, jovem, você adolescente, que de repente viu o que aconteceu, ou que estava ali, ou que já sofreu, assim, e a gente nem está sabendo, né? Os adultos que convivem com você nem sabem, você sabe de situações que você já viveu e que ficou escondido aí. Então, assim, olha, você não é louco, né? Você não é um psicótico, você não é um neurótico, você é uma pessoa normal, que sofre É. sim, que tem essas fragilidades, que tem essas emoções, que tem esses conflitos, mas você precisa de ajuda, você precisa de socorro às vezes. Entenda, né, que existe aquela ansiedade que a gente chama de ansiedade normal, ansiedade comum. Você não é doido por causa disso, né? Porque ficou frio, porque ficou nervoso, porque ficou preocupado. É normal acontecer, acontece, né? Acontece com todo mundo. Então, assim, por exemplo, antes de entrar aqui na live, eu confesso, eu sou neurose, né? Eu fico frita, eu fico conflituosa, né? Porque é um estado normal, é o meu corpo, né, reagindo, é uma defesa, então isso é normal. Então a gente precisa dizer ao adolescente, olha, é normal até um certo ponto. Mas aí quando a gente vê situações, a gente precisa conversar com ele abertamente e dizer assim, olha, isso aqui, a partir daqui já não é mais normal. A gente precisa tratar, a gente Sim. precisa buscar, né, um profissional, a gente precisa conversar sobre isso. Me fala sobre o seu sentimento, o que está passando com você, o que você está sentindo. Enfim, você precisa ser a pessoa que ele confie, tá? Que ele confie. Porque também não adianta você chegar para conversar com o adolescente sobre essas questões que são tão íntimas e você já ir chegando, já conversando, né, e tal. O adolescente, ele não tem segurança. O adolescente só se abre com pessoas que eles se sentem seguros. Seguros. A Tati sabe aí que no processo de terapia a gente primeiro precisa trabalhar essa transferência, né, Tati? A gente primeiro precisa fazer essa transferência de comunicação, de segurança. Então, até o momento que ele se sente seguro de conversar com a gente, existe um processo aí, né? De repente, ele não consegue aí confiar ainda, ter essa segurança com você, então vai devagar, não pressiona, né? Também é uma forma... Porque se a pessoa já está ansiosa, já está ali, né, em crise, e você pressiona todo o posto, você vai ter que me contar o que está acontecendo com você, me diz logo o que está acontecendo, confia em mim, pronto, acabou. Né? Essa expressão aí, acabou. Confia mesmo. Você confia em mim, porque eu sou sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, seu... Não, gente, não é assim que funciona. Né? E Então, confiança é uma coisa que precisa ser é conquistada. A gente conquista a construída. confiança, né? Não é só falar. É um processo de construção. Né? Então, o diálogo é importante, o incentivo, né? A busca. Eu não vou falar tudo, porque é para poder deixar a Tati falar. Porque eu falo para caramba. Eu O vi aqui. incentivo, o acolhimento, né? O acolhimento é muito importante. Eu acho assim tão sabe, primordial isso, você acolher. Quando a gente olha, por exemplo, a situação que aconteceu ali na escola, a gente vê que as crianças, elas vão sendo atendidas ali pelo SAMU, elas vão melhorando, mas elas também estão se sentindo acolhidas, tanto pelos profissionais de saúde, quanto pelos professores que estão preocupados, os pais que chegaram ali, os amigos que já estavam ali. Então, o acolhimento é um processo muito importante, né? Tem um detalhe em relação à ansiedade, aí eu vou encerrar essa fala aqui para poder dar oportunidade a vocês, que é muito importante que a gente entender assim, nesse processo de prevenção ou de superação da ansiedade, é importante que você vá ciente, né, de que você não está indo atrás de uma cura. A gente falou isso lá no UP, né? Se você quer saber o conteúdo completo, vai lá, corre lá e assiste depois que acabar aqui. Então, a gente falou sobre isso. Não existe uma cura para a ansiedade. Existe um tratamento que traz um equilíbrio, né, que traz uma forma de conviver com ela e de trazer ao máximo de normalização possível. Né? Então, isso é importante frisar, porque às vezes a pessoa vai em busca de um profissional atrás de uma cura, né? E aí, quando ela percebe que essa cura completa
não aconteceu, às vezes ela fica chateada, ela fica decepcionada, ela fica frustrada, porque acha que a gente vai fazer milagre. Isso não acontece, mas a gente ajuda a tratar, ajuda a equilibrar as emoções, né? Tudo acontece através das escolhas da própria pessoa, não é a gente que diz o que a pessoa tem que fazer assim, assim, assim. A gente vai traçando junto com elas um caminho, mas as escolhas, a percepção das coisas, de como tem que ser, de como ela precisa agir. Então, essa percepção vai sendo dela através desse caminho que a gente vai traçando aí, e ela começando a compreender dentro da realidade dela, da situação dela, como ela agora precisa agir e reagir a situações como essa, né? Então, eu acho que é importante a gente frisar isso para que nem os pais e nem o adolescente se frustre lá na frente achando que houve uma cura definitiva e agora eu vou fazer uma prova e não vou mais ter nervoso, né? Vai ser tudo incrível, maravilhoso. Não, não é assim que rola. Algumas situações na vida da gente, antes de eu passar para a Tati, já nos levam a ficar ansiosos. Então, o adolescente, você que está assistindo, você é jovem, adolescente, você vai passar por algumas situações de estresse e de ansiedade normais, né? Você vai numa entrevista de emprego, você tem uma prova, você fez lá o agendamento do Enem, sei lá, até uma consulta médica. A minha filha tem pavor de médico, então quando ela tá chegando na porta do hospital, já começa a dar suador, já começa a ficar nervosa. Então, assim, você vai aprendendo a lidar. E às vezes, em alguns casos, como aconteceu lá na escola, né, de um grande surto, assim, dá aquele gatilho para tratamento. Então, assim, talvez aquilo podia ser evitado com toda uma rotina, uma mudança na rotina dessa criança, desse adolescente. Então, é possível, sim, fazer uma reorganização da rotina, da vivência, das conversas, né? Mudar o nosso dia a dia. Algumas coisas podem ser alteradas, podem ser mudadas para o bem desses jovens e adolescentes que ainda estão em formação. Porque eu falo assim, poxa, nós como adultos, a gente já passou por essa fase. Então, a gente já tem as nossas experiências, a gente já passou por isso, a gente sabe que não é fácil. Não foi fácil para ninguém, para nenhum de nós. Não vem com esse papinho que a gente sabe muito bem que não foi fácil para ninguém. Entendeu? Ou fase chata, mano. Ou fase chata. A gente tem, olha, a orelha é maior que o nariz é maior que a cara, os olhos é tudo estranho, a cara cheia de espinha, você não acha que vai ficar assim para sempre. O corpo é tudo estranho, entendeu? As coisas tudo fora de lugar, começa a aparecer pelo por todo lado, você não sabe onde é que eu vou parar. O pé começa a crescer, fica um negócio horroroso, você, meu Deus do céu, mais nada serve. As calças encurta, e a gente fala, meu Deus do céu, onde é que eu vou parar? Como é que eu vou ser? Eu vou ser esse ser estranho, esse ET para sempre? Não, meu amor. Calma que as coisas vão encaixar. Mas isso é uma das coisas. Então, é uma fase que a gente vai passar. Só que tem E se casos não muito encaixar, graves. seja feliz com quem você é, né? Né, Andréia? Se não encaixar, seja feliz. Tem que ser feliz, meu filho. Porque ó, vai fazer o quê? Vai nascer de novo? Não dá para voltar pro lugar que você saiu. Não dá, não tem jeito. Ô, Tati, eu queria só pedir para duas coisas assim. Eu vi alguns comentários bem legais aqui. Eu queria que, se possível, a galera que fez esses comentários printasse o comentário e marcasse a gente lá. O Luan fez vários comentários legais, com dicas, inclusive, porque ele também é da área, né, da psicologia. E aí também aquele irmão que deu depoimento, que a filha dele ajudou outras pessoas na escola também. Por favor, compartilha com a gente para a gente guardar isso numa pastinha de destaques das nossas lives, tá bom? A gente sempre guarda esses momentos e a live fica gravada, obviamente, para quem vai assistir depois, mas para a gente ter essas dicas, ter esses momentos especiais, assim, essas coisas especiais, como depoimento também, como ajuda para outras pessoas que vão ver depois, tá bom? Porque a gente sabe que esses comentários do ao vivo não ficam gravados. Infelizmente, vocês sabem disso, né, meu povo? Então, printa aí, marca a gente lá, manda lá também, ou se você quiser escrever sobre isso e mandar pra gente aí também, pode mandar, entendeu? Nós somos acessíveis, somos humildes, a gente já sabe as coisas também. Já estamos, que horas são, gente? Vamos lá, que hora que é aí já? Andréia, antes de finalizar, de você passar aí, tem uma coisa aqui que eu achei interessante dentro daquilo que você perguntou aqui, que foi o Luan mesmo que falou, porque o meu tá aqui, toda hora tá saindo. E aí ele falou assim, olha, dentro do que é possível fazer, né, para conviver com a ansiedade ou evitar as crises, né? Então ele coloca assim, primeiro, conexão com Deus pela manhã, importantíssimo.
Segundo, reconexão em casa, né? Que é essa reorganização que você falou aí, né? Familiar, dos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. E aí eu gostaria de pegar bem esse ponto, porque uma das coisas que a gente percebeu lá nessa crise coletiva foi a questão do contágio comportamental, contágio emocional, né? Então, é importante que você tenha relacionamentos saudáveis, né? Com pessoas que estejam bem na sua saúde mental, na sua saúde emocional, porque isso ajuda muito, né? Porque às vezes você vive somente num grupo em que todo mundo está doente ali, junto com você, e aí como é que recupera, né? Então, esses relacionamentos saudáveis, tanto no grupo de amigos, né, como você ter bons relacionamentos com as pessoas. Então, isso é importante também para que você possa ajudar a si mesmo, né, a se reerguer e, e você manter o equilíbrio, né? Então, eu achei isso muito importante. Organização do tempo, né? Isso aí até que você falou aí sobre a organização da rotina. Então, a gente entra aqui na organização do tempo, a alimentação. Inclusive, eu estava dando aula hoje sobre isso, sobre o equilíbrio mental a partir da alimentação. Isso daí é muito importante, a alimentação saudável. Atividades físicas, né? Ler um bom livro, relaxar, ter conexão com o mundo. Então, Mas o são adolescente só gosta de coisas. ficar no quarto, trancado no quarto, assistindo Netflix, assistindo YouTube, jogando videogame. Eles não gostam de exercício. Como é que a gente faz? Então, aí a gente entra na Então, vamos reorganização da sai da vida, né? Batcaverna, criatura. Vamos reorganizar aí essa rotina, vamos reorganizar a vida, né? Até porque a gente sabe que tem, inclusive tem séries, tem filmes que eles agravam a situação de pessoas que já têm uma ansiedade patológica, né? Então, você vai assistir filme de terror, né, de suspense e tal, então esse tipo de filme ele já gera, né, um conflito, e aí você já tem uma ansiedade patológica, são coisas que vão agravando aí. Então, ó, cuidado com Parecendo isso. aquelas alunas. Tô parecendo aquelas alunas, né, no meio das psique. Ó, deixa eu falar um negócio muito sério aqui. Pode falar. Em relação a isso. Tati, me confirma se eu tô certa. Ó, como a questão da organização do tempo, eu falo que a adolescência é uma fase difícil nesse sentido, às vezes, da gente encaixar com eles numa fala que tem essa questão da rebeldia, às vezes, um pouco, né? Que a gente acha... Eu sei porque eu também era assim. Então, eu achava que eu já sabia tudo, que a minha mãe estava tudo errado, que ela não... Eu que estava certa, entendeu? E depois, quando a gente vira adulto, a gente vê que não é nada disso. A gente estava tudo errado, eles que estavam certos, né? Mas então, qual a abordagem que a gente vai chegar? Com que abordagem? Porque eu vejo assim, por exemplo, no caso da minha filha, né? Eu chego para ela com argumentos, então eu tenho que saber argumentar para que ela entenda que aquilo é melhor para ela. Eu não posso simplesmente chegar e impor aquilo, porque antigamente, assim, a minha mãe falava, era lei, entendeu? Se escreveu, não leu, o pau comeu. A palavra do pastor era lei, entende? Não tinha esse negócio de ficar, ai, mas o que? Não tinha esse negócio. Então, hoje em dia, a gente vive realmente uma outra geração, a gente entende isso, só que a gente precisa de uma nova abordagem, tô certa? Com certeza. A primeira coisa é ouvir, né? Não rebater antes. Deixa a pessoa expor suas razões, né? Cada um tem um mundo particular, Ótimo. né? Cada um é um mundo. Embora eu seja criada, né? Estou morando com os meus pais, irmãos, eu sou uma pessoa única, né? Então, eu tenho sentimentos únicos, eu tenho pensamentos únicos, eu não sou igual a todo mundo. Eu posso estar no meio de todo mundo, mas não significa que eu sou igual, né? E pensar diferente não é crime, pensar diferente não é pecado, né? E às vezes os pais tinham isso. Quando a gente pensava diferente, eles achavam que a gente estava insultando, que a gente estava desonrando ou desrespeitando. E não é isso, né? A gente só queria dar uma opiniãozinha, poxa. Isso. A gente queria ter lugar de fala, a gente queria ter voz dentro de casa, a gente não tinha, né? Então, Verdade. assim, a primeira coisa é os pais ouvirem também os filhos, né? É importante ter um diálogo saudável, né? Eu apresento as minhas razões, você apresenta as suas, mas sem briga, sem alteração no tom de voz, né? É saudável. Sem deboche. Isso. Sem deboche, né? Ficar fazendo caras e bocas, ficar criança, ai, tipo, ai, tá falando, Sim. falando. Né? Verdade? Verdade. Até porque a idade dos adolescentes são quase adultos, né? Vamos dizer assim, acham que sabem de tudo. E, na verdade, os pais
tá vendo que aquilo que eles não sabem de muita coisa, né? Então os pais às vezes tendem a fazer uma carinha de deboche, tipo assim, você não entende nada da vida, né? E começa a Uhum. jogar umas coisas na cara. Não convém. Não É convém, é importante verdade. ter um diálogo, assim, entre os dois. E a Mari falou uma coisa muito importante, a questão do acolhimento, né? Às vezes, a gente não... Ninguém vai ver que a gente está passando por uma luta, às vezes a gente não se permite contar isso para ninguém. Então, é importante a Verdade. gente saber se acolher, né? Tudo bem você chegar num nível extremo numa crise de ansiedade, uma crise existencial, mas é importante que você saiba se buscar também, você consiga se resgatar de lá, você consiga se É. acalmar. Porque quando você perceber que você não pode contar para ninguém, que você não tem com quem conversar, é só você mesmo. E aí você vai ter que ser o seu maior aliado, e não o seu adversário. Não sentir culpa por estar ansioso, não sentir raiva de si mesmo, eu não sou forte, eu sou muito fraco. Não, é saber se acolher, dizer, tá tudo bem, eu entendo o que você está passando, né? É da sua idade, da fase que você está vivendo. Realmente essa situação acabou com você, mas tá tudo bem. Você vai conseguir sair disso, você é maior, você é melhor que isso. Então, a gente conseguir se buscar, sabe? A gente chegar num nível extremo e conseguir se trazer de volta é incrível. E a gente precisa aprender a fazer esse Maravilhoso. acolhimento. Sim. Ai, Então, que lindo, amei. Ai, fiquei com o coração quentinho, porque muitas vezes eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, assim, eu não gosto muito de abrir os meus problemas, então eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu gosto de ouvir as pessoas. Então sim, você tem total liberdade para me contar as coisas, ah, beleza, adoro ouvir, adoro, oro junto, faço... mas eu não tenho um pouquinho de dificuldade de falar dos meus problemas, entendeu? isso aí. Então, em algumas situações, eu me vi nesse processo de ter que só ter Jesus. Só ter Jesus, Você e não, como se Deus. ele fosse, né? Ele é tudo, Jesus é tudo. Mas não ter, talvez, alguém para falar, alguém para conversar, não sentir confiança em Uhum. abrir o coração e simplesmente chorar aos pés de Jesus. Isso. E dizer para ele: você também já passou por isso. Você já esteve aqui na terra, Jesus, então você entende o que eu estou sentindo. Você também ficou ansioso, você também ficou triste, você também chorou por falta de que um amigo morreu, você também passou por situações de dor física, de dor emocional. Então você já se decepcionou muito quando esteve aqui na Terra com os seus parceiros de ministério, com as pessoas que estavam perto de você. Então eu sei que você sabe o que eu estou sentindo. Sim. Então, em alguns momentos, jovem, adolescente, pais, mães, tios, avós, professores, líderes, a gente vai se colocar nesse lugar também. A ajuda profissional, ela é essencial. E eu sei disso porque eu precisei de ajuda profissional por um período de tempo. E graças a Deus foi uma virada de página. Virou, sabe assim, um divisor de águas na minha vida. E o meu grande psicólogo continua sendo Cristo. Então, em alguns momentos, é para ele que eu chego e falo tudo que eu tô sentindo. E às vezes, quando eu não tenho palavras, porque a palavra não sai, que tá aqui, ó, você sabe do que eu tô falando. Você tá me O ouvindo, nó você na sabe do que eu tô garganta. falando. Esse nó na garganta. Essa situação muitas vezes tá aqui, você não consegue expor, então só chora. Chora, desabafa, derrama. E diz pra ele o que você tá sentindo, meu. A gente fala assim, eu sei que a ansiedade não tem cura, que ela pode ser melhorada, a gente aprende a conviver com ela, mas Jesus é o dono de tudo. É o dono de cada sentimento que você tem. Ele fez cada célula do nosso corpo, cada movimento, cada fiozinho de cabelo que tem na sua cabeça. Poxa, se ele sabe de tudo isso, ele te conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Então me diz o que é impossível para Deus. Diz para mim o que é impossível para Ele. Eu quero dizer para você que está aí com a gente, que vai ouvir isso depois, para as nossas amigas aqui profissionais, tem outros profissionais assistindo a live, inclusive, vocês estão aí, olha, coçando os dedinhos, coçando, né, para falar também, se colocar à disposição. Eu sei que vocês são meninas, mulheres que estão à disposição, tem outras pessoas aqui também que estão à disposição para ajudar pessoas dentro da profissão de vocês, né? Então, assim, para a gente finalizar, a palavra de Deus ela é muito, muito clara e é lindo isso, quando Jesus diz para você lançar sobre ele todas as suas
né? Todas as suas ansiedades, todas as suas dores, as suas decepções, as suas tristezas, as suas pressões psicológicas que muitas vezes os pais colocam nos filhos e às vezes é sem querer, às vezes eles nem percebem que estão fazendo isso. Os filhos cobram muito dos pais um posicionamento, mas os filhos também precisam se posicionar. Quando que você chega para o seu pai e para sua mãe e diz, eu preciso conversar, eu preciso me abrir, eu preciso falar. Será que vocês podem, por favor, me ouvir? Né? Ou se você não tem essa liberdade com seus pais, você não consegue, então chegue para uma pessoa de confiança, tenha essa pessoa de confiança, né? Procure ajuda. Mas não sofra sozinho, gente. Não sofra sozinho. Procure ajuda, né? Ajuda é essencial. E se você tem esse dom, se você tem essa disposição de ajudar outras pessoas, vai e ajude mesmo, porque o Senhor te trará recompensa. Eu queria deixar assim uma oportunidade para a Tati e para a Vani também, e para outras pessoas que estão aqui, deixar aí no comentário contato, se você trabalha nessa área, entrar em contato, deixar aí ó, o número de WhatsApp ou não sei, e-mail ou uma coisa assim, manda um direct, marca a gente lá na sua página, né? Marca o @Jovem Geral e o Garotas da Promessa, que a gente compartilha nos dois Instagrams, então a gente tem aqui quase 5.000 inscritos, né? Inscritos não, seguidoras e seguidores, lá no Jovem Geral também a gente já passou de 7.000, então tem bastante gente vendo, vamos divulgar o nosso trabalho, né? Então quero deixar uma oportunidade assim, para vocês contarem nessa questão do trabalho de vocês. Como é que vocês fazem? Vocês atendem consultório, atendem online? Quem pode procurar? Como vocês conseguem ajudar as pessoas nesse sentido? No momento... Uma de cada vez. Fica à vontade, Tati. Fala depois. Todo mundo querendo se divulgar aqui, né? Eu atendo online no momento, né? Futuramente quero ter meu consultório presencial, mas no momento faço online, assim, chamada de vídeo, né? Então a pessoa tem aquela liberdade de fazer a terapia deitada e já chorar ali deitada mesmo, né? E Boa! é muito útil. E então o meu Instagram é esse aí que eu tô usando, né? Tatiele Oliveira, _psicanalista. E vocês podem me chamar no direct, vocês também podem clicar lá naquele link azul, né? E falar comigo diretamente no WhatsApp pra gente marcar nossa sessão. E eu só queria complementar a frase da André, eu achei muito interessante o que você falou a respeito da fé, né? A gente usar a fé como aliado no processo terapêutico. No começo da pandemia, eu escutava muito aquele louvor que fala: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Então, às vezes, a gente vai precisar abrir a boca dentro de casa e declarar a palavra. A gente não pode declarar aquilo que a gente está sentindo, mas aquilo que a gente crê, né? Então, às vezes, a situação diz ao contrário. Mas a gente conhece várias promessas, a gente conhece vários versículos que nos consolam, né? E se eu puder deixar uma tarefa de casa aqui também, escutem a canção Alívio, do Jesse Aguiar. É maravilhosa. Alívio é maravilhosa. Vou até anotar. Muito bom. Então, eu estou na mesma condição da Tati, né? As consultas também são online. A gente até percebeu que o pessoal fica muito mais à vontade, né? Assim, de horário. Então, os agendamentos eles são bem flexíveis. Depende do horário de cada paciente, cada paciente, tudo, né? Então, o meu Insta é esse aí, Mari_Ivani, incrivelmente maravilhoso. Não tem essa parte, só fica no Mari Ivani, tá bom? E aí você pode chamar no direct também, a gente passa no WhatsApp e tudo mais, a gente faz o agendamento pelo WhatsApp, certo? E a gente também trabalha com uma clínica online social. Então, para pessoas que não têm condições financeiras para pagar sessões, tá bom? Então, você pode entrar em contato também. E tá agendando aí também. E aí eu já convido né, psicanalistas, psicólogos que a gente tem aí, tá? Vamos se unir, né, nesse propósito. A gente tem uma clínica social nossa, uma promessa,
né? De repente, eu tenho uma demanda aqui, e aí eu posso passar, né? Ai, vamos fazer uma divisão aqui para que a gente possa compartilhar e dividir essas pessoas que tanto precisam, né? Dessa ajuda, desse auxílio. Inclusive, Nossa, sensacional. a vinda para a Você me psicanálise deu uma aqui. ideia genial. Opa, né? A Também. gente tem um objetivo e ao fazer a psicanálise, o objetivo inicial foi esse, né? Foi muito mais de servir, assim, de ajudar mesmo e tal. É lógico que a gente também, como profissão, né? Porque todo mundo precisa. Mas a Amém, gente também Jesus. está ajudando, né? A gente também está ajudando pessoas que precisam, inclusive pessoas que entraram em contato com o Ministério Jovem em geral, que precisam, né? Precisando de acompanhamento. Então, graças a Deus, para a glória do Senhor, né? O Senhor nos colocou aqui dentro dessa possibilidade para a gente poder estar ajudando essas pessoas, certo? Então, é só dar uma chamadinha lá no direct. Eu quero deixar aqui um salmo que eu uso muito quando eu estou em situações assim, bem conflituosas, que é o Salmo 121, né? Acho que todo mundo Ai, conhece, esse salmo, é maravilhoso. muito incrível, né? Eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo, ele é incrível para mim. Ele, para mim, é uma melodia, é uma poesia, é uma canção. Ele é muito incrível porque ele me fortalece muito. Porque nesse estado, seja depressão, seja tristeza, seja o que for, a gente fica sem ter esperança, né? A primeira coisa que vai sumindo é a esperança. Então, e a gente procura socorro, a gente procura para onde olhar, onde buscar. Então, para onde é que eu vou olhar, meu Deus? Para que eu vou pedir socorro? Então, eleve seus olhos para os montes, olha para o céu, olha para o Criador que te fez, que te criou, que te formou. No ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Antes disso, ele já te conhecia. Você não existe por um acaso, você não foi formado, né, por um acaso. Existe um propósito para a sua vida, existe um propósito para você. Então, nada nesse mundo é sem propósito para você, né? Deus tem um propósito maior. E sobre a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Mas a gente tem a convicção de que ela existe. Então, quando você faz essa declaração que a Tati falou, que a Andrea falou, e você declara, né, vencer essa batalha, você declara vencer esse problema, então, quando você usa a fé, você está declarando que você já tem aquilo que você ainda não está vendo, mas isso já é alcançável, né? Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então, apesar dos profissionais existirem por obra de Deus, por capacitação, sabedoria divina, mas o maior competente para te ajudar, para te erguer, continua sendo e sempre será o Senhor Jesus Cristo, aquele que nós, profissionais, também dependemos, né? Muito obrigada, Tati. Um grande prazer mesmo estar com você aqui, poder conversar mais uma vez com você, né? Tá Eu junto que em mais um momento agradeço. especial. Parabéns pelo teu trabalho, Deus continue te ajudando, te capacitando, que você consiga realizar seu sonho. A Ivani também, sou suspeita, porque ela sempre me ajuda. E que Deus também realize seus sonhos, né? Te Amém. capacite cada dia mais. E te dê muita paciência para você me ajudar. Amém. Porque é a pessoa que é despirocada, entendeu? Cheia das ideias. E às vezes eu tenho poucas pessoas na mão para ajudar. Então, se você gosta, né, se dispõe. Eu falo assim, às vezes a gente só precisa de pessoas que se dispõem. Não tem como adivinhar, gente, pelo amor de Deus. Não Verdade. tem como. Não é verdade, Mari? A gente não tem como adivinhar, né, que você está disposto, você é acessível, você está disponível dentro da sua área, da sua profissão. Então, eu falo assim, poxa, você faz tal profissão, né? Dentro daquele seu horário, tem algum horáriozinho durante a semana, um dia da semana, um pequeno horário que você consiga fazer um pro bono, como dizem os advogados, né? Uhum. Tem algum horário que você consiga atender, fazer alguma coisa assim? Porque aí eu imagino que Deus nos capacitou, né? Nos deu dons e talentos e a gente está usando isso para ganhar dinheiro e também para ajudar as outras pessoas, né? Não? Eu que não sou psicóloga nem nada, acabo ajudando o povo tudo, minha filha. Imagina se eu fosse psicóloga. Então, gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Depois manda o link aqui para seus amigos, para a galera toda poder assistir depois a live também. Se vocês tiverem perguntas, comentários, alguma coisa assim, pode mandar direct e a gente vai respondendo aos poucos ou colocar aí no comentário da live quando ficar aí gravadinho, pode colocar que a gente vai entrando e vai respondendo. As meninas têm essa liberdade para comentar, para colocar aqui os para responder também. E
Casos cabeludos a gente trata no particular, né, meu povo? Um abraço para vocês, beijão e até a próxima, gente. Beijo, Valeu, obrigada. Até mais, povo de Deus. Valeu, foi bom demais estar aqui com vocês tudo. Deus abençoe. Foi bom conhecer. Obrigada pela participação, todo mundo. Prazer te conhecer.